Pessoal, vocês que estão aqui no nosso canal Autos School, não se esqueça, inscreva-se. Se você gosta desse conteúdo nosso, inscreva-se. Clique no sininho para não perder nenhuma das nossas novas publicações, nossos novos vídeos. Curta, compartilhe, ajude a gente a crescer com o nosso canal. Não esqueçam, Autos School. Valeu! Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós começamos com os nossos vídeos técnicos. Nossa primeira videoaula vai ser sobre medidas elétricas. Medidas elétricas 1 é o nome desse primeiro vídeo. Então nós vamos falar um pouquinho daquilo que é principal quando nós queremos fazer uma análise de um circuito elétrico. Nosso foco é automóvel. Porém, eletricidade é uma coisa muito ampla, que se aplica nos mais diversos ramos da tecnologia. Então, aqui na nossa bancadinha, nós temos alguns equipamentos e alguns componentes que estão ligados à eletricidade e que nós poderemos fazer essas medidas. Mas antes de fazer as medidas, nós temos que lembrar alguns aspectos da eletricidade. Lembrar para alguns e vamos começar a aprender para outros que estão iniciando nessa área da tecnologia, ok? Então vamos lá. Nós vamos analisar, a grosso modo, 4 grandezas elétricas, 4 grandezas da física que estão ligadas à eletricidade. A primeira delas é a resistência. A segunda grandeza que nós vamos falar é a tensão elétrica. A terceira é a corrente elétrica. E por último, a potência. Todas elas estão interligadas, porém são coisas distintas. Aqui, muita gente tem algumas dúvidas, mas nós vamos tentar sanar todas elas. A resistência elétrica, eu já vou comentar já o que é a resistência, mas ela é medida numa unidade chamada ohm. A tensão elétrica é medida em volt. A corrente elétrica é medida em ampere. E a potência é medida em watt. Tem gente que fala watt, mas tudo bem. Da onde vêm esses nomes? De físicos, de cientistas, de matemáticos que fizeram estudos relativos a isso. E aqui tudo foi um estudo realizado na Europa. A resistência, Ohm é o sobrenome de Georg Simon Ohm, que é um físico alemão que fez uma série de estudos em relação a condutores elétricos, fios, como a gente tem aqui em cima. Ele fez uma análise de como que a eletricidade fluía pelos fios, aumentando a bitola, o diâmetro dos fios, diminuindo a bitola, aumentando e diminuindo o comprimento. Esse cara é um alemão e em função do estudo que ele fez, o nome da unidade é ohm, com letra maiúscula. Tensão. Volt também é uma unidade que foi concedida à grandeza de tensão em homenagem a um outro cientista, a um outro estudioso na área da eletricidade, agora não mais alemão, é um italiano, Alessandro Volta. Alessandro Volta
foi o inventor da pilha, como a gente conhece hoje em dia. O nome original da pilha era pilha voltaica, em função do nome dele. Daí, como ele inventou a pilha, o nome Volt foi dado atenção, também com V maiúsculo. Ampère, agora é um francês, André-Marie Ampère. Esse cara fez uma série de estudos em relação ao eletromagnetismo. Então, o que ele estudou? A grande maioria de vocês já ouviu falar do telégrafo, aquele meio de telecomunicações que era por batidas, pontos e traços, que antecedeu o telefone e muitos outros sistemas. Ele foi inventor do telégrafo, por exemplo, do eletroímã também. Então, ele fez uma série de estudos mostrando que a corrente elétrica gera campo magnético. Ele foi um dos grandes estudiosos nesse sentido. Daí a homenagem utilizando o seu nome. E por último, James Watt, um britânico. Se eu não me engano, ele é escocês, não é inglês. Esse britânico, James Watt, ele foi o responsável por melhorar o funcionamento das máquinas a vapor da época, na Revolução Industrial. Então, esse trabalho dele, aumentando o desempenho, aumentando a potência das máquinas a vapor, resultou em utilizarmos o nome dele para medida de potência. Ele não trabalhou diretamente com a eletricidade, mas potência é o trabalho que a gente realiza num determinado tempo, isso tanto para máquinas mecânicas como máquinas elétricas. Então, o seu trabalho serve não somente para máquinas a vapor, motores de combustão dos automóveis, como para o sistema elétrico também. Por exemplo, a potência que uma lâmpada pode fornecer ou consome é medido em watt. Existem outras medidas para potência? Sim, existem. Porém, essa é a mais utilizada e é o sistema internacional que a gente utiliza. Ok? Para facilitar, na hora de escrever, nós não vamos escrever ohm, volt, ampere e watt. Vamos utilizar um pequeno símbolo para marcar estas grandezas. Para resistência, a gente usa a letra grega ômega, que tem basicamente o formato dessa ferradura. Para volt, a gente usa o V maiúsculo. Para ampere, o A maiúsculo. E para o watt, o W maiúsculo. Ok? Muito bem. Então aqui nós temos um pequeno resumo das grandezas que nós conseguimos avaliar no circuito elétrico. Quando a gente está analisando um circuito num veículo, por exemplo, e esse circuito deixa de funcionar, muitas vezes isso ocorre por um defeito de um componente, uma ruptura de um componente, a queima de um componente. E aí o que vai ser alterado principalmente é a sua resistência. Nós deixamos de ter a passagem de corrente elétrica por este circuito. Então preste atenção no que eu falei. A passagem de corrente por um circuito. A corrente só circula se eu tiver um circuito fechado, desde o início até o fim. Desde um polo do gerador de energia, que no nosso caso é a bateria, até o outro polo da bateria. Então a corrente ela sai da bateria, passa pelo circuito e tem que voltar para a bateria. Se eu tiver esse circuito fechado, íntegro, eu tenho a circulação de corrente e o nosso componente, o nosso consumidor vai funcionar.
Então, para que a gente consiga analisar corretamente isso, eu montei aqui um pequeno simulador para verificação de funcionamento de consumidores. No nosso caso, agora eu coloquei como consumidor uma lâmpada de farol normal. Então aqui está ligado, nós temos ligados 2 fios no filamento do farol alto dessa lâmpada. Então quando eu ligar esse sistema aqui, eu vou conseguir acionar, acender ou apagar a lâmpada. É um circuito muito simples. Porém, aqui tem alguns detalhes que são importantes para a gente fazer uma análise um pouquinho mais criteriosa. No primeiro momento, nós só vamos fazer o quê? Uma verificação de alguns detalhes. Então, primeira coisa, eu vou ligar a bateria. Por enquanto, a gente não vai medir nada em relação à bateria. Então, a bateria está ligada a esse circuito. Aqui atrás, onde tem esse nó que eu fiz de propósito para marcar, para a gente lembrar mais fácil, é o polo positivo da bateria. O polo positivo está ligado nesta linha de cima, que de forma proposital eu fiz sempre com fio vermelho, porque normalmente a gente utiliza a cor vermelha no fio positivo. E o fio negativo está ligado nesse conector de baixo, que é o fio preto. Quando tudo estiver conectado perfeitamente, positivo estará ligado neste terminal da lâmpada e negativo no terminal aqui de baixo. Nesse momento a lâmpada deve acender. Acendeu porque eu fechei o interruptor. Apagou. O que o interruptor faz? Ele fecha o circuito. Ele permite que a corrente flua da bateria, passando pela lâmpada e voltando para a bateria. Sempre a corrente tem que voltar para a bateria. É como se ela fosse um fluxo de um líquido, quando a gente pensa no sistema hidráulico. Se eu tenho esse fluxo passando pelo consumidor, que no nosso caso é a lâmpada, ela vai acender. Então aqui eu tenho uma série de ligações complementares, mas vamos ver. Acendeu, quer dizer que eu tenho o quê? Corrente elétrica fluindo no circuito. Então agora tem um fator muito importante que a gente tem que guardar para o resto da vida, para entender corretamente como funciona circuito elétrico e continuidade. O que aciona um consumidor não é a tensão diretamente. O que faz o consumidor funcionar é a corrente que circula por ele. Muita gente acha que o polo positivo, a energia vem por aqui, e o polo negativo vem por baixo. Isto não existe. Quem aprendeu desse jeito, ó, Ctrl Alt Del, apaga. Não é desse jeito. Nós temos um fluxo que sai de um borne da bateria e chega no outro. Se fosse uma tomada elétrica, sai de um polo da tomada e volta para o outro. Sempre é dessa forma. Sempre tem que sair e voltar para o gerador. É a corrente que aciona todo e qualquer atuador, todo e qualquer consumidor. Vamos fazer um desenho simplificado desse circuitinho aqui na nossa lousa para entender o que eu estou querendo dizer. Vamos desenhar basicamente o circuito elétrico do acendimento de uma lâmpada, que é o circuito mais simples possível para a gente analisar. Ok? Eu já vou começar a utilizar os símbolos elétricos normais do diagrama elétrico. Então a gente não vai desenhar uma bateria aqui. Eu vou pôr o símbolo elétrico de uma bateria. Eu vou pôr o símbolo elétrico de uma lâmpada. E assim por diante. A bateria, ela é simbolizada por esta representação aqui. Duas placas, uma maior e uma menor. A maior é o polo positivo. Portanto, a menor é o polo negativo. Saindo da bateria, do positivo,
eu tenho aqui um fusível. Fusível, que é o nosso elemento de proteção. Mais para frente nós vamos conversar um pouquinho mais sobre ele. Essa é a nossa bateria. Saindo do fusível, eu tenho um interruptor. A chavezinha. Liga e desliga. E na saída da chave, eu tenho a lâmpada, que é o nosso consumidor. Então, fusível, interruptor e lâmpada. Ok? Muito bem. Vocês estão vendo que o interruptor está para cima aqui, levantado? Significa que o circuito está aberto. Quando eu aciono o interruptor para acender a lâmpada, ele fecha. E aí eu tenho esse fio fechado, concluído. O circuito está fechado. Então, neste caso, a lâmpada está apagada. Vamos fechar o interruptor e ver o que acontece? Na lousa não vai acontecer nada, óbvio, né? Mas, se eu fechar aqui, agora eu tenho o circuito fechado, que é essa situação, que a lâmpada acendeu. Aqui é interruptor aberto, aqui interruptor fechado. Muito bem. A corrente elétrica, ela sai da bateria, vai passar por todo o circuito e vai retornar para a bateria. Uma pergunta importante que todos um dia vão receber a pergunta e vão ter que responder. E vocês vão ser hoje. De onde sai a corrente elétrica? Do positivo ou do negativo? Isso aqui chega a dar briga. Você pega às vezes dois instrutores, dois professores, um físico e um engenheiro elétrico e dá briga. Porque a corrente elétrica, ela tem dois sentidos. Um que é chamado sentido real e o outro que é chamado sentido convencional da corrente. Os dois são importantes, mas em momentos diferentes. Na análise de circuitos, o mais interessante e o que a gente usa é o chamado sentido convencional. Eu vou até escrever aqui, ó, sentido convencional. De quem? Da corrente. Sentido convencional sai do polo positivo. Por quê? Porque foi convencionado desta forma. Porque foi definido desta forma. É a melhor maneira da gente analisar um circuito elétrico. Existem alguns componentes que nós vamos ver mais para frente, que no seu símbolo foi definido o sentido que a corrente passa. E este símbolo foi definido, foi desenhado a partir do sentido convencional. Se a gente começar a usar o sentido real, a análise do circuito fica estranha, fica sem lógica. Então a gente usa sempre o convencional para análise de circuito, ok? Então de hoje em diante, toda vez que eu for analisar um circuito elétrico, a corrente sai de onde, pessoal? Mais alto, eu não estou ouvindo. Isso. Parabéns para você aí do fundo. Do positivo. Não é do negativo, é do positivo que ela sai. O circuito está fechado aqui no interruptor? Então de onde está saindo a corrente? Do positivo. E ela busca chegar aonde? No negativo. Então olha a corrente elétrica saindo aqui.
Qual é o símbolo que a gente usa para corrente elétrica? Eu não cheguei a falar isso ainda. Ela é medida em amperes, mas o símbolo da corrente é a letra I. I é a corrente elétrica. A corrente ela sai do positivo, passa pelo fusível, se ele estiver bom, é lógico, passa pelo interruptor, se ele estiver fechado, passa pela lâmpada, se o filamento estiver ok, volta pelo fio terra, que no caso do automóvel é a carroceria do veículo, na maioria dos casos, chegou no negativo. Se a corrente saiu do positivo, passou por todo o circuito e voltou para o negativo, significa que o circuito está fechado e o consumidor funcionou. Quem é nosso consumidor? A lâmpada. Ah, então a lâmpada acendeu. Olha o brilho dela aqui. Olha só, ela emitindo luz. Beleza. Então, toda vez que eu tenho circulação de corrente, o circuito funciona. Perfeito? Essa corrente vai ser maior se o meu consumidor consumir mais. Esta corrente será menor se o meu consumidor consumir menos. Se eu colocar uma lâmpada de farol convencional no carro, uma lâmpada igual essa, uma lâmpada halógena de 60 watts, vai existir um determinado valor de corrente. Agora, se eu trocar essa lâmpada por um sistema mais atual, por exemplo, uma lâmpada de LED para farol, que nem sempre é uma boa alternativa, ela consome bem menos energia. Então a corrente vai ser mais baixa. Então não é a bateria que manda um valor de corrente fixo para ela, hein? Nada disso. A bateria vai fornecer a corrente que o consumidor drenar, necessitar. Então a gente às vezes olha aqui na bateria, olha, aqui está escrito que a minha bateria tem uma corrente máxima de 450 amperes. Nossa, quer dizer que quando eu ligar aqui, vai 450 amperes para a lâmpada? Negativo. Significa que a corrente máxima que ela consegue fornecer é 450 amperes. Por pouco tempo, mas é isso que ela consegue fornecer. Quem vai definir o quanto de corrente sai da bateria é o nosso consumidor. Ok? Bacana. Muito bom, pessoal. Então nós temos corrente elétrica circulando, temos uma tensão elétrica fornecida pela bateria em volts, e eu tenho uma lâmpada que é o consumidor, não é isso? Ela tem uma certa resistência elétrica medida em ohms. Bacana. Tudo isso na teoria. E na prática eu consigo medir, analisar, ver se isso está correto? Sim ou não? Lógico que sim. Que aparelho que faz essas medições? Bom, antigamente eu tinha que ter um aparelho para medir resistência. Isso muito antigamente. Um que media resistência, um que media a corrente, outro que media a tensão. Ainda existe um outro que pode medir a potência. Para facilitar a nossa vida, nós temos um aparelho, hoje em dia, há 50 anos, 60 anos existe isso, que é o famoso multímetro. Eu vou tapar o nome aqui porque não tem patrocínio ainda aqui no meu canal, tá? Então, o dia que alguém quiser patrocinar o canal do professor Marcelo, estarei feliz e vou mostrar a marca, que eu não vou falar qual é, tá? Pronto, não vou falar. Então, o nosso multímetro, ele consegue medir tensão, corrente, resistência. Principalmente isso.
Os multímetros atuais medem outras coisas, que para a gente, por enquanto, não importa. Então, eu tenho as pontas de prova, o multímetro, e eu tenho um botão para selecionar as escalas. Então, se eu quiser medir uma resistência, eu tenho que selecionar a escala de resistência. Se eu quiser medir a tensão da bateria, por exemplo, eu tenho que selecionar uma escala de tensão, que é medida em volts. Se eu quiser medir a corrente, eu tenho que pôr uma escala em amperes. Para a corrente, eu já coloquei aqui no circuito uma peça, um equipamento ultramoderno. Isso aqui deve ter uns 30 anos, né, número 2? Mais ou menos uns 30 anos. Mas ele é super interessante de utilizar, porque eu já deixo ele ligado direto no circuito, eu não preciso ficar utilizando o multímetro aqui. Mas poderia ser um multímetro, sem problema algum. Isso aqui é um amperímetro. Um amperímetro que consegue medir até, depois a gente vai aproximar a imagem, até 20 amperes. Tá dando para ver o 20 amperes? Não, depois a gente aproxima na hora que for com o circuito ligado. Então nós vamos medir tensão e corrente no circuito e eu vou medir a resistência de um componente externo. Só para a gente aprender como faz essas medidas. E alguns macetes que existem no multímetro, que muita gente erra. Eu tive na área técnica automotiva mais de 1.200 alunos tranquilamente. E muitas vezes quando eu perguntava qual o valor que está dando no multímetro, porque eu sempre pergunto na aula presencial, porque alguns tentam às vezes dar uma enroladinha, não entenderam direito, e por vergonha fazem de conta que entendem. A gente não pode ter dúvida, pessoal. Inclusive, no nosso vídeo aqui, vocês podem fazer comentários à vontade. Eu vou deixar também um canal aberto para perguntas. Então, eu estou criando todo um processo para a gente trocar ideia em relação a isso. Então, vai ter um e-mail também específico para isso, o canal do YouTube e mais algumas novidades que a gente vai ver no futuro aí, próximo. Muito bem, como que a gente lê esses valores no multímetro? Então, eu acho que seria interessante agora, vamos trazer para cá, né, a imagem, para a gente poder medir tensão corrente neste circuito. E eu vou medir a resistência de um componentezinho aqui. Então, vamos dar uma olhadinha no nosso multímetro. Aqui eu ligo o multímetro. Aqui eu escolho a posição que eu vou fazer a leitura. No nosso caso, para medir tensão, eu coloquei aqui em volts. Coloquei na escala de 20 volts. 20 volts é suficiente para medir a tensão da bateria, que ela tem 12, ok? Poderia ser diferente. Multímetros automotivos já tem uma escala automática, é só colocar em V, em volts, e ele aciona a escala adequada. Então aqui está em 20. Vamos fazer a medida da tensão? Vamos ver se ele fica em pé. Vê se a posição ficou boa. Boa. Uma coisa muito importante, muitos esquecem. Os multímetros atuais até admitem erro nessa leitura, os digitais. Alguns. Ponta preta, negativo. Ponta vermelha, positivo. Se inverter, multímetro atual ainda funciona, não queima. Multímetro antigo queima. Então, olha, ponta preta no negativo da bateria. Ponta vermelha no positivo. Qual a tensão que deu? 12,96. 12,96. Guardem esse número. 12,96 volts. Depois a gente olha aqui na luz. O multímetro, ele usa um display com base na escrita britânica, americana. 12,96. O ponto do multímetro é a nossa vírgula.
Repitam isso, guardem na mente de vocês. O ponto é a nossa vírgula. Tem gente que fala assim, eu pergunto, quanto deu a tensão? 12,96. 12,96 para mim parece 1.296. Não tem nada a ver. É 12,96 volts. Quase 13. Ok? Bacana. Agora nós vamos ligar o circuito elétrico. E como eu já tenho um amperímetro conectado, vamos ver a corrente que essa lâmpada vai apresentar. Ok? Está marcando 0. Vamos ligar. Foi para quanto? Aproximadamente 5 amperes? Sim? Bacana. Agora, presta atenção no movimento do amperímetro. Eu acredito que a nossa câmera vai conseguir mostrar isso. Vejam que ele vai e volta um pouquinho. Ele vai um pouco mais do que o 5, chega perto de uns 7, 8 e volta para o 5. Significa que a corrente varia na hora que eu acendo a lâmpada. Nós vamos conversar sobre isso depois, é importante. Então, medimos a corrente, medimos a tensão, vamos medir uma resistência? A resistência que eu vou medir é de um componente externo, não é do nosso circuito. Então eu vou colocar aqui na escala de resistências. Então, na medida de resistência, eu estou aqui na escala de 200 ohms, que é a menor de todas. Estamos com um pequeno errinho de 0,1 ohms das pontas de prova, que é normal, eu tenho que descontar esse valor. E aqui eu tenho um resistor. Vamos medir esse resistor. Vamos medir o resistor. Vamos ver quantos ohms que ele dá. Normalmente, o resistor eu não posso encostar simultaneamente nas duas pontas. 16,7. 16,7 menos o 0,1, 16,6 ohms. 16,6 ohms foi a medida que nós fizemos. Então, nós medimos esse resistor, deu 16,6 ohms, é um resistor que não está no nosso circuito, foi só para começar a aprender a mexer com o multímetro. É um valorzinho que deu diferente, porque eu tive que tirar o 0,1 do erro. Então, as medidas básicas, tensão, corrente, resistência, nós já aprendemos a fazer. Isso é o básico. Então, assistam com cuidado o vídeo, vejam ele de novo. No próximo vídeo, que vai ser esse nosso vídeo de hoje, uma quarta-feira. O próximo vídeo vai ser colocado na quarta-feira seguinte. Vejam com bastante calma, vejam de novo, curtam o nosso vídeo, aperta no sininho, compartilha. Vamos dar uma força para o canal para a gente conseguir cada vez mais trazer informações legais. No próximo vídeo a gente vai ver com detalhe esse circuito e onde que nós temos perdas de energia, possíveis problemas de um circuito elétrico. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. E no próximo vídeo, na quarta-feira seguinte, que dia que é na quarta-feira seguinte? Hoje é 24. Hoje é 24 de junho. Então, no dia 31, é isso. Vamos estar postando o próximo vídeo. Um grande abraço, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.